Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 8. Vamos todo mundo junto em Gênesis capítulo 8. O que eu quero falar para você aqui hoje em Gênesis capítulo 8? Hoje eu quero falar para você sobre as estações da nossa vida. E principalmente hoje, eu quero falar sobre o inverno. Você já notou que na vida normal, natural, durante o ano, nós passamos por várias estações. Várias estações. Durante o ano você passa pelo verão, depois do verão vem o quê? O outono, que é uma estação de passagem para você chegar no inverno. E depois do inverno vem o quê, pessoal? A primavera, que também é uma estação de passagem para você chegar onde? No verão. E hoje eu quero falar para você aqui em Gênesis sobre isso, sobre as estações. Principalmente eu quero falar para você sobre o inverno. Porque durante a vida, assim como no mundo natural, nós temos as estações que mais ou menos cada uma tem 3 meses, pode ser um pouco mais, cada uma tem. Na vida espiritual nós também passamos por estações na vida. Por fases, por momentos na nossa vida espiritual. Nós passamos por fases que podemos chamar de verão, onde nós temos muita vontade de orar, de ler a Bíblia, buscar Deus, estar na igreja, participar de tudo. E às vezes enfrentamos invernos espirituais, fases onde que parece que a vontade de orar não é tão grande, a vontade de vir à igreja não é tão forte, a vontade de ler a Bíblia também não é tão grande, e às vezes parece aquela fase de inverno espiritual, onde parece que a gente começa a meio que esfriar, distanciar. Eu quero te ensinar a vencer essas fases. Eu quero te ensinar hoje a superar essas fases, conseguir vencê-las. Se você está no verão, quero te ensinar a se preparar para o inverno. Se você está passando pelo inverno espiritual, eu quero te ensinar a vencer. Porque dentro da igreja existem muitas pessoas, e cada pessoa está passando por uma fase diferente da outra. Tem muitos e cada uma está passando por uma fase diferente da outra. Agora vamos lá, Gênesis capítulo 8. Eu quero que você leia com o pastor agora o versículo de número 22. Gênesis capítulo 8. Versículo de número 22, a Bíblia diz assim, ó: enquanto a terra durar, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 8, versículo 22. Enquanto a terra durar, o que diz a Bíblia? Sementeira e o que, pessoal? E cega. Continua comigo, frio e o que, pessoal? E calor. O que mais que diz? Verão e inverno, dia e noite. O que diz a Bíblia? Não cessarão. Vamos de novo? Enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e o quê? E calor. Continua comigo. Verão e inverno. Vai lá, o que diz a Bíblia? Dia e noite. O que está escrito aí? Não cessarão. Olha, pastor, presta atenção agora na palavra. Esquece o resto, olha para mim. Pessoal, o que a Bíblia está dizendo? Que a vida é feita de estações. A vida é feita de fases. E Deus está dizendo que enquanto a terra for terra, nós vamos ver plantar e colher, vamos ver dia e noite, calor e o quê? E frio, inverno e verão. Então Deus está dizendo que essas fases vão passar na nossa vida. E eu não sei qual é a fase que você está vivendo, se você agora está no verão, que é aquela fase que você tem prazer em orar, prazer em ler a Bíblia, prazer em estar na igreja, você começa a ler a Bíblia, parece que a palavra se abre mais ainda, você começa a orar, vem aquela presença maravilhosa, você não tem mais vontade de parar, você quer orar cada vez mais, você vem no culto, todo o culto toca você, porque você está mais aberto, mais próximo de Deus, toda a palavra fala, sabe, aquela fase onde tudo é bom, onde tudo dá certo, onde tudo vai para frente, onde nós temos disposição, onde tudo funciona na nossa vida. Esse é mais ou menos o verão. Só que a diferença do mundo espiritual para o mundo físico é que no mundo físico, o verão e o inverno, eles têm um tempo exato, eles têm um tempo correto, um tempo certo de duração, o verão e o inverno, no mundo físico. Agora, no mundo espiritual é diferente. Às vezes a gente pode passar por 5 anos de verão, onde tudo está dando certo, tudo indo para frente, tudo funcionando, tudo sendo direitinho, abençoado, presença de Deus, unção, você ora, lê a Bíblia, você está lá em comunhão, todos cultos. Daqui a pouco, sem perceber, eu posso acabar entrando num inverno espiritual.
E às vezes pode durar uns 6 meses, um ano, pode durar menos ou mais, cada fase. E aquele inverno é aquele período onde a pessoa já não tem aquela vontade de orar que ela tinha antes. Já não tem aquela vontade de ler a Bíblia que ela tinha antes. Já não tem mais aquela vontade que ela tinha de ir no culto. A pessoa vai no culto, parece que o culto já não é mais tão legal como era antes. Parece que a presença de Deus já não é mais tão forte como era antes. Muitas vezes é porque nós estamos ficando mais frios. O verão é aquele período que aonde você vai, o sol alcança você. Você está dentro de casa, está calor. Você vai para o quarto, está lá o calor, porque o sol alcança você em qualquer lugar. Você vai entrar no carro está calor. Sai para a rua, na rua está como? Calor. Esse é o verão. O sol nos alcança em qualquer lugar que estivermos. Agora no inverno é diferente. Dentro de casa, está frio. Você vai no carro, está frio. Vai na rua, como é que está na rua? Está frio. Então o inverno é uma fase diferente da nossa vida. É uma fase que, se eu quero me esquentar, eu tenho que me expor ao sol. Eu tenho que procurar o sol e ficar perto do sol. Eu tenho que me aproximar do sol. E às vezes a gente não está entendendo em que fase espiritual está. Talvez você está passando por um inverno espiritual, onde você não tem sentido tanta presença de Deus. Você não tem conseguido se envolver como você desejava, não tem conseguido orar como você gostaria, ler a Bíblia como é de costume, de praxe você fazer. Talvez você diga, eu estou estranho, e daí a gente começa a achar que é a igreja, que é o pastor, que são os irmãos, que é o lugar que eu estou, que eu tenho que sair dessa igreja e ir para outra, que lá vai ser melhor. Mas você não pode esquecer de uma coisa, as estações estão em todos os lugares. Você pode ir para qualquer lugar do Rio Grande do Sul, é verão. Você não tem como fugir do calor. Então, às vezes, a gente acha que saindo da igreja a gente vai melhorar. Só que você está sendo imaturo. E não está entendendo que isso é uma estação. E que toda estação vai passar. Agora, eu preciso me preparar para vencer o inverno. Porque o inverno é aquela estação que a gente sente mais frio. É a estação que, se você ficar parado, você vai congelar. E esse é o cuidado. Você precisa se preparar para o inverno, que muitas vezes surge o inverno espiritual, para que você não venha congelar. E diga assim com o pastor, diga, quem congela, morre. E é nessas fases de inverno espiritual que muitos cristãos morrem na fé, que muitos cristãos se desviam da igreja, saem da igreja, abandonam o chamado, desiste do ministério, desiste de tudo que Deus deu para a pessoa, porque a pessoa foi imatura, ela não entendeu que ela estava passando por uma fase e o verão ia voltar. Ela achou que aquilo ali era para sempre, que a solução é sair desse lugar, é me mudar daquela cidade, é me mudar da outra cidade. Então a pessoa toma uma decisão baseado numa emoção e não numa direção de Deus, baseado numa fase, e a fase vai passar. Só que a decisão que você tomou, por mais que você se arrependa, a decisão vai continuar. E às vezes a pessoa está passando por um inverno espiritual, onde parece que a gente está mais congelado, e se você se permitir congelar, você vai morrer. E é isso que o inimigo quer fazer nessa fase, fazer com que você desista, fazer com que você se isole, fazer com que você se afaste, se distancie de todo mundo. E essa é a atitude mais errada que você toma no inverno, e é o que mais nós vemos as pessoas fazerem. Elas estão passando por uma luta, por um inverno espiritual. Eu estou desistindo, eu não quero mais ser um obreiro, eu não quero mais ser um pastor, eu estou desistindo disso, a pessoa começa a abrir mão de tudo que Deus deu para ela, por causa de uma fase. O inverno não é a fase de parar. Diga com o pastor, diga, quem para, se congela. E se você ficar parado no inverno, o frio vai congelar você. Então o inverno não é a fase de parar, é a fase de se movimentar. Não trocaram minha bateria. Ei, som, voltou. Está ouvindo bem? E quanto mais você se movimenta no inverno, o que é se movimentar? Quanto mais você se movimenta, mais você se esquenta no inverno. Então o que a gente precisa fazer no inverno? Se movimentar. Pastor, o que é o se movimentar? Não é se afastar, não é se distanciar. O se movimentar, pessoal, é você estar envolvido com a igreja, estar envolvido com as coisas que tem. Vai ter um culto de oração, vou estar lá. Vai ter a campanha tal, vou estar lá. Vai ter não sei o que na igreja, eu vou me envolver. Mesmo sem vontade, você tem que aprender a se envolver, porque o inverno é essa fase que a gente começa a congelar, não tem vontade de orar, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de buscar, e é aí que você tem que buscar mais ainda. Deixa eu trocar aqui, obrigado. E aí é a fase que você tem que buscar mais ainda. Levanta a mão direita e diga assim com o pastor, diga orar
mesmo sem vontade. Com a mão de pé, diga assim, diga buscar a Deus, mesmo sem vontade. Diga ler a Bíblia, mesmo sem vontade. Diga vir à igreja, mesmo sem vontade. E esse é o inverno, é uma fase que vai passar, aonde mesmo sem vontade eu tenho que me movimentar. Eu não posso ficar parado, porque quem fica parado congela. Aí é hora de eu me envolver com a igreja, de eu me envolver com as atividades, de eu me envolver com Deus, de eu buscar mais, de eu chegar perto, de eu participar. Porque aquele que se isola, ele vai se congelando, ele vai esfriando, porque esse é o objetivo do inverno, esfriar você. E quanto mais distante você fica, mais o diabo consegue trabalhar nos seus pensamentos, porque o leão só pega a presa que ficou sozinha e que ficou para trás. É só essa que o leão consegue pegar, aquela que se distanciou do grupo. E a Bíblia não manda o cristão ser isolado, a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em união. Então a Bíblia diz que os cristãos, eles precisam estar unidos e não distantes, e às vezes nós nos distanciamos do pastor, da igreja, e começamos a dizer que as pessoas estão distantes de nós, e não percebemos que é nós que nos fechamos e vamos nos afastando de todo mundo. A gente vai ficando distante de todo mundo, e está errado. É aí que eu tinha que me movimentar, é aí que eu preciso estar envolvido com a igreja, é aí que eu não posso estar distante. Por que eu tenho que me envolver com a igreja? Porque é hora de buscar Deus, porque você está no inverno, mas às vezes o seu irmão está passando pelo verão. Nem todo mundo dentro da igreja está vivendo a mesma fase. As pessoas que estão dentro da igreja, cada um está vivendo uma fase diferente. Então quando eu começo a ir para a igreja, eu estou no inverno, meio gelado, mas eu encontro um irmão que está um irmão que está no verão, e a pessoa está cheia do fogo de Deus. Aquela pessoa vai fazer o que comigo? Vai começar a me aquecer, vai começar a me puxar para a fé, às vezes vai orar por mim, às vezes vai falar, irmão, você está distante, tem que vir, não se distancia, busca mais. Às vezes aquela pessoa vai começar a me aquecer, vai me puxar, porque uma brasa longe do fogo, o que acontece com ela? Ela se apaga. Mas se juntar ela, mesmo que ela esteja apagada, se você jogar ela no fogo, o que ela faz? Ela acende de novo. Tudo que o diabo precisa é que você se distancie. Então o inverno é essa fase que eu preciso me expor, me aproximar do sol. Vamos no Salmo 84. E às vezes nós estamos passando por uma fase assim na nossa vida, de inverno espiritual. Quanto mais longe de todo mundo você ficar, mais frio você vai acabar se tornando, até o ponto que você vai morrer espiritualmente. Daqui a pouco a pessoa não está mais na igreja, porque ela esfriou. E tudo que o inimigo quer é que você esfrie, se distancie. Tudo que ele quer é que você se afaste. E não é isso que você tem que fazer. O inverno é a hora de chegar perto, porque todo mundo junto faz calor. Um aquece o outro. Vamos lá, Salmo 84. Todos acharam? Olha o que diz o versículo 11. Vamos todo mundo junto com o pastor no 11. O que diz a Bíblia Sagrada no 11? Vamos lá? Porque o Senhor Deus, leia com o pastor o que Deus é. Deus é um sol. Quem é o nosso sol? Deus. E o que eu preciso pegar no inverno? Sol. Eu tenho que me aproximar do sol, para o sol fazer o quê? Começar a me esquentar. E qual é o lugar mais fácil de você encontrar Deus? Na igreja. Porque às vezes na sua casa você não está conseguindo encontrar o sol. Às vezes sozinho em casa você não está conseguindo se aproximar de Deus como você deveria. Não está conseguindo orar como precisa. Buscar a Bíblia como precisa. Às vezes tem aquelas fases que a gente abre a Bíblia e parece que a Bíblia não fala mais. A gente não entende mais, parece que, meu Deus, a Bíblia está fechada, mesmo você lendo e insistindo. Agora, quando você vem na igreja o pastor abre a Bíblia, Deus sempre vai falar com você. É mais fácil encontrar o sol na igreja. Em casa você vai orar, um bate na porta, o outro chama, alguém não sei o quê, um faz o barulho, o outro grita lá, o outro não sei, e às vezes a gente não consegue ter o envolvimento que gostaríamos. Mas quando a gente vem para a igreja e começa o culto, aquele momento é só você e Deus, porque ninguém te atrapalha. Então na igreja é mais fácil da gente encontrar o sol, da gente se aproximar de Deus. E às vezes você está passando por uma fase de esfriamento espiritual. Você está passando por uma fase de inverno. Ah, pastor, eu pensei que o problema era a igreja, o problema era o meu irmão, o problema é o meu trabalho, o problema é onde eu moro, eu pensei que eu tinha que me mudar, eu tinha que largar tudo e começar uma vida nova. Irmão, para de tomar decisões por causa de fases. As fases vão passar, mas as decisões vão permanecer. E às vezes quando a fase passa, a gente se arrepende da decisão que tomou.
Então o que eu preciso fazer é buscar o sol, e o meu sol é Deus. Quando eu venho para a igreja, a gente entende melhor a Bíblia, nós buscamos a Deus juntos. Às vezes você está esfriando, mas o irmão do lado está cheio do fogo, está no verão, e às vezes essa pessoa se aproximando aquece, te dá uma palavra. Quando todo mundo está orando, às vezes você está frio, mas o clima de todo mundo orar junto, às vezes impulsiona você a começar a orar. E daí diz o Salmo 84:11, como é que diz a Bíblia? Porque o Senhor Deus, o que o nosso Deus é? Um sol. Então quando eu estou no inverno, eu tenho que chegar mais perto de Deus. Eu tenho que procurar me aproximar de Deus, me envolver com Deus, chegar perto dele, porque Deus é o sol, Deus quer aquecer você. Deus quer quebrar o gelo, Deus quer tirar a frieza, Deus quer te levar de volta para o verão, para a fase que você estava perto, que você abria a Bíblia, que você orava, que você era envolvido com as coisas da igreja, que você se esforçava mais. Talvez você está nessa fase de frieza, você nem sente falta mais de estar perto de Deus, de estar na igreja. Chega perto do sol, começa a buscar Deus, vem mais aos cultos, ore mesmo sem vontade. Pastor, mas eu dobrei o joelho para orar, parece que não vem palavra nenhuma, não vem nada para mim dizer. Bota um louvor baixinho, fica de joelho. Nem que você fique em silêncio, mas fica na presença de Deus. Fica ali aqueles minutos, Senhor, eu estou meio diferente, sei lá, Deus, estou meio frio, mas eu estou aqui, vou dobrar o joelho e vou ficar aqui. Fala comigo, Senhor, me ajuda a vencer essa. Eu estou aqui, não vou sair daqui, vou ficar em silêncio, nem que seja em silêncio, mas eu quero a tua presença. Ore mesmo sem vontade, leia a Bíblia mesmo sem vontade, venha à igreja mesmo sem vontade, te envolve com os compromissos da igreja, mesmo que seja por obrigação, te envolva com os compromissos da igreja, te envolva com as coisas da igreja, busca a Deus, é isso que você precisa fazer, se envolver, buscar, ter comunhão com Deus. Aí diz aqui o Salmo 84, porque o Senhor Deus, o que Deus é, pessoal? Leia comigo, Deus é o quê? É um sol. O que mais que Deus é? Um escudo. Qual é a luta que você está passando, o problema que você está enfrentando? Deus é um escudo. Deus quer te dar força, Deus quer fortalecer, Deus quer ajudar você, quer te proteger. Aí diz, o Senhor dará graça e Ele dará o quê? Glória. Irmão, Deus quer te dar graça para você vencer essa situação e força para você sair dessa. Final do versículo, Ele não negará bem algum aos que andam aonde? Na retidão. Irmão, mesmo que você esteja vendo coisas erradas e pessoas fazendo coisas erradas, não vá para o erro, fique na retidão, porque quem fica na retidão, Deus não vai negar bem algum. Se você estiver na retidão, Ele não te negará bem nenhum, porque no verão a gente só enxerga as coisas boas, e parece que no inverno a gente só consegue enxergar coisa ruim, e às vezes a gente enxerga o que nem existe, fica pensando nas coisas ruins, e quando se isola, o diabo fica trabalhando na sua mente. Então, pastor, eu estou enxergando coisas erradas, fica fazendo a coisa certa, porque Deus não vai negar bem algum para quem anda na retidão, e se você andar na retidão, pode saber que a sua bênção vai chegar. Agora tem que se esquentar, Deus é o nosso sol, eu tenho que me aproximar dele. Se eu estou passando pelo inverno, qual é a saída? Orar mais, ler mais a Bíblia, fazer o jejum. Mas eu não estou com vontade, faça mesmo sem vontade. Comece a fazer que a vontade vai vir. Se aproxime de Deus, busque mais a Deus. Você vai vencer o inverno espiritual, o sol vai vir, a presença de Deus vai vir. Você vai conseguir vencer essa situação. Quem para durante o inverno se congela. Você tem que se movimentar, está envolvido com a igreja, não distante. Pastor, e se eu estou no verão, o que eu faço? Te prepara, porque pode ser que surja um inverno na sua vida. Então, se você está no verão, se prepare para vencer o inverno. Provérbios 6, vamos lá comigo, vai para frente. Provérbios capítulo 6. Provérbios 6. Todos acharam? Vamos ler comigo? Olha o que diz aqui o versículo 6, Provérbios 6:6. Vamos junto com o pastor. Vai ter com a formiga. O que a Bíblia diz? Ó, preguiçoso. Aí diz aqui, ó, olha para os seus caminhos e seja o quê? Sábio. Irmão, quem é que já viu a formiguinha trabalhando? Você já viu? Nós estamos no verão, você vê as formigas trabalhando, sim ou não? Agora me pergunta, você já viu a formiga trabalhando no inverno? No inverno, ela está desfrutando de tudo que ela preparou quando?
No verão. Então a formiga está nos dando uma lição. Se eu estou no verão espiritual, aonde a gente tem prazer de orar, de ler a Bíblia, de estar na igreja, de buscar, aonde tudo está dando certo, busca mais. Guarda unção, reserva unção, reserva azeite. Ore mais do que você tem orado se você está na fase boa. Medita mais do que você tem meditado se você está na fase boa. Sabe o que você faz com cada palavra que você meditou, Deus te deu? E às vezes você não sabe aonde aplicar aquela palavra nesse exato momento. Pega um bloquinho de anotação e guarda. Por que eu guardo? Porque a formiga junta o pão no verão. Quando vem no inverno, ela se alimenta do pão que ela juntou quando? No verão. Tem palavras que Deus vai nos dar hoje que a gente não vai entender por quê. Mas quando chegar o inverno, eu vou usar aquela palavra que Deus me deu no verão e no inverno eu vou entender por que Deus falou aquilo, aquilo outro, por que Deus me deu esse versículo. Agora eu vou entender e esse vai ser o meu alimento para me vencer essa fase. Então a Bíblia está dizendo que eu tenho que aprender com a formiga. E a Bíblia diz que se eu aprender com ela eu me torno sábio. Eu quero que você me diga quem é mais inteligente. Se mais inteligente é a formiga ou é o ser humano? A formiga trabalha 6 meses. E quantos meses ela descansa? Quantos? 6. A formiga trabalha 6 meses e descansa quanto tempo? 6 meses. Agora me diga, quem é mais inteligente, a formiga ou o ser humano? O ser humano trabalha o ano inteiro. E o que ele faz no final do ano com as férias? Vende para o patrão. Quem é mais inteligente, a formiga ou o ser humano? Acho que nesse ponto está sendo a formiga, porque ela trabalha 6, descansa 6. O ser humano trabalha o ano inteiro e quando chega as férias, o que ele faz com as férias? Vende as férias ainda. E toca mais um ano trabalhando, sem tirar férias. Eu acho que nesse ponto a formiga está nos dando uma lição. Vamos lá. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e seja sábio. Por que eu tenho que aprender com ela? Porque ela não tem superior, ela não tem oficial, ela não tem dominador. Ninguém manda ela trabalhar. Ela acorda todo dia e trabalha. Ninguém tem que dizer para ela o que ela tem que fazer. Ela vai lá e ela faz. A gente tem que pegar essa característica da formiga. O que é essa característica da formiga? Ter visão. Saber o que fazer sem ninguém me mandar fazer. Essa é a característica da formiga. Ela enxerga na frente, ela sabe que ela tem que prover, ela pensa na frente. Precisamos ser assim. Aí diz o 8. Outra característica que nós vamos aprender. Ela prepara no verão dela o pão e na cega ela junta o quê? O mantimento. Então olha que a Bíblia está dizendo que no verão ela prepara toda a comida, porque a formiga sabe que vai vir o quê, pessoal? O inverno. Então como é que ela passa o inverno? Desfrutando do alimento que ela juntou quando? No verão. Você está no verão espiritual, se prepara para o inverno, ora mais, já que dá prazer de orar, a gente começa e não quer parar, já que ler a Bíblia, Deus começa a falar com você, vai anotando tudo que Deus está falando. Reserva a unção. Quando vier o inverno, aonde a vontade de orar não é tão forte, a vontade de ler não é tão forte, você tem a palavra que Deus te deu no verão, e você tem bastante azeite para queimar durante o inverno e manter a sua lâmpada acesa. Você vai passar tranquilo por esse inverno, se no verão, na época boa, na fase boa, no tempo que dá para ir mais na igreja, eu começar a vir mais, eu começar a me fortalecer, eu vou ter unção suficiente para superar o inverno, não importa quanto tempo ele dure, eu vou ter pão suficiente, porque no verão eu meditei muito, anotei tudo que Deus falou comigo, cada culto eu registrei em casa, quando eu li eu anotava, e eu tenho minhas anotações. Vai chegar o inverno, você só vai no seu caderninho e começa a se alimentar de todo o pão que Deus te deu. Então na hora do verão é hora de me preparar para o inverno. Quando eu já estou no inverno é hora de buscar o sol se eu não estou preparado. Vamos no Provérbios, no capítulo 31. Provérbios 31. Provérbios capítulo 31. Todos acharam? Quem achou, diga glória a Deus. Versículo de número 21. Aqui está falando sobre a mulher prudente. A mulher, podemos falar da igreja. A igreja tem que ter sabedoria. Provérbios 31, 21. Olha se a igreja que tem sabedoria tem medo do inverno. Versículo 21. Não temerá por causa do quê? Da neve. Ela não vai ter medo do inverno. Por que ela não tem medo do inverno, pastor Leia? Porque toda a sua casa anda forrada de roupa, o que, pessoal? Irmão, está na hora de se forrar, buscar o que vai me aquecer, buscar a palavra, buscar Deus. Quando vier o inverno, eu não tenho medo da neve, porque a minha casa está preparada. O que é a minha casa? É o meu coração.
Eu estou preparado para essa fase porque eu estou forrado, eu estou cheio de Deus, eu estou cheio da unção. Posso passar por uma fase difícil, eu vou vencer essa fase. Quem tem sabedoria é prudente, não vai ter medo do inverno, porque aproveitou o verão para se preparar para a fase difícil. Pastor, e se eu não estou preparado e eu entrei nesse inverno espiritual, nessa fase difícil, essa fase gelada, faz o que eu te falei no Salmo 84:11, quem é o nosso sol? Deus. Está na hora de buscar o sol, de se aproximar do sol. Você vai ter que tirar tempo ao sol para se aquecer. Não pare, porque quem para se congela, e quem se congela tem risco de morrer. O inverno não é fase de desistir, de abrir mão, de se isolar, de ficar distante, ficar na sua casinha. O inverno é fase de se movimentar. É fase de estar envolvido com a igreja, é fase de estar perto de Deus e não distante, é fase de estar em movimento, porque dentro da igreja tem um irmão que está numa fase contrária da minha, e se ele está com calor e eu estou com frio, eu me aproximando, essa pessoa me dando palavra, eu chegando perto do pastor que está no verão, essas pessoas vão me aquecer e vão me ajudar a vencer o inverno. Não se isole, não pare, não desista, é hora de se envolver mais do que nunca, porque o movimento vai te aquecer e vai te trazer de volta para a presença de Deus. Ele é o sol. Busque se aproximar dele. Está difícil buscar em casa, agora é a hora de vir mais ainda na igreja. Agora, quem vai se afastando, quem vai se distanciando, daqui a pouco esfria, morre na fé e não vem nunca mais. Não deixe isso acontecer com você. Vamos ficar de pé para orar. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Eu peço que você compartilhe com quem precisa, o grupo da família, compartilhe na sua rede social e que você também dê o seu like, coloque ali como gostei para o YouTube poder sugerir esse vídeo para outras pessoas. Que Deus possa ter falado contigo, que Deus abençoe e teremos mais mensagens. Eu tenho certeza que Deus quer abençoar muito a sua vida através de mais essa ferramenta que é esse canal. Deus abençoe.